Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas eu vou comentar um pouquinho sobre o caso da Débora, cabeleireira, a irmã Débora. Muitos estão dizendo que ela é adventista do sétimo dia, e existem muitas evidências disso nas redes sociais. Fotos dela no púlpito falando, como se fosse o Ministério da Mulher. Fotos dela dentro da igreja adventista com seus 2 filhos. Enfim, e essa mulher ela está sendo condenada na mais alta instância a 14 anos de cadeia e uma multa de 50 milhões, simplesmente porque ela estava no meio da manifestação, aquela manifestação de janeiro de 2023, onde 1.200 pessoas foram presas, havia velhos, doentes, enfim, no meio, todas elas foram consideradas pelo Estado como pessoas que estavam praticando um golpe. De fato, houve sim depredação do patrimônio público, houve depredação do Planalto, houve depredação do Palácio do Planalto, do STF, tem imagens disso. Houve irregularidades naquele dia. A verdade sobre aquilo, de fato, gente, a gente só vai descobrir um dia no céu. Nós não temos como realmente afirmar A ou B. As autoridades têm acesso a material que nós não temos. E essas autoridades estão fazendo seus julgamentos. Existe alguém que está acima dessas autoridades julgadoras, que é Deus, aos quais essas autoridades terão que prestar contas um dia. Aí eu deixo isso para Deus. A verdade, irmãos, o que eu queria realmente levantar aqui não é uma discussão política sobre A ou B, sobre esquerda ou direita. Eu não quero mais fazer isso, fazer discussão política. O contexto que eu estou querendo extrair aqui é o espiritual. A irmã Débora estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. E ela ouviu uma voz de uma pessoa que ela nunca viu na vida dela. Escuta, segundo ela estava dizendo ali no vídeo, ela estava diante da estátua e tinha alguém pichando a estátua. E esse alguém olhou para ela e disse assim: escuta, a minha letra é muito feia, você não tem uma letra mais bonita? Ela se empolgou, tirou um batom da bolsa e com o batom dela, ela escreveu uma frase lá. Perdeu, mané. Essa frase foi falada pelo ministro Barroso a um cidadão que estava ali filmando lá nos Estados Unidos, numa certa situação. Não vou me alongar sobre isso. Se você já sabe, sabe. Se não sabe, procure saber em que situação essa frase perdeu, mané, surgiu na mídia. Então ela escreveu isso lá. E agora ela pede que... Ela apela que ela estava lá sem nenhum tipo de intenção política, golpista, que ela não era ligada a nenhum tipo de movimento político, que ela não estava lá para nenhum tipo de ação política, ela simplesmente resolveu ir para lá. Enfim. E ela foi presa junto com as 1.200 pessoas, tinha velhos, tinha idosos, tinha, enfim, no meio. O que é justo, o que não é justo, Deus é quem sabe. O que eu realmente quero aqui é que você entenda o contexto espiritual aqui. Lá em Gênesis 3, a serpente chegou para a mulher com uma mentira. Fez a mulher pecar com uma mentira. E assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim, o diabo, através da serpente que não falava, isso já era extraordinário, fez a mulher, chamou a atenção da mulher, a serpente falando,
e perguntando para ela: Deus não disse que não deveríamos comer de toda a árvore do jardim? Quer dizer, isso era uma mentira. O diabo sabia que aquilo era mentira, mas estava provocando a mulher a lhe responder alguma coisa. Muitas vezes o diabo chega com mentiras para você, te provocando a abrir um diálogo com ele. E a gente não tem que dialogar com Satanás. A gente tem que fugir de Satanás. Resistir ao diabo e este lhe fugirá de vós. A gente não tem que ir ao encontro das coisas ruins, querendo consertar coisas ruins. A gente não tem que ir ao encontro do diabo, a gente tem que fugir do diabo. A nossa missão não é verde e amarela. Embora a gente deva, sim, lutar pelo chão que Deus nos deu, onde nós fomos criados, da onde nós tiramos o nosso sustento, onde nós trabalhamos. Mas nós não devemos assumir missões políticas. A nossa missão é a missão que Jesus nos deu. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez as fontes das águas. Então, a nossa missão é chamar a atenção para Cristo e para o juízo de Cristo, que já começou. E que Jesus vai voltar. Essa é a nossa missão. Então devemos orar pela irmã Débora, para que se faça justiça, para que seus filhos não sofram, sua família não sofra, os irmãos dela, da igreja que ela frequentava, não sofram. E que ela própria possa ser... Que Deus tenha misericórdia dela. Que se de verdade ela estava lá inocentemente, que ela não sofra por isso. E tenha uma nova oportunidade na vida e que levante dessa forma uma nova bandeira, a bandeira de Cristo. E tome cuidado para não ser enredado por Satanás, pelas mentiras do diabo, e levantar bandeiras que não é a bandeira de Cristo. Essa é a lição que eu tiro desse acontecimento triste, muito triste. E que tem tido muita repercussão na mídia. Muita gente acusando a igreja de omissão, muitas pessoas querendo tomar partido político disso, pessoas criticando e condenando a atitude da irmã Débora, que cristão não tem que estar no meio de política, sem ter misericórdia dela, dos filhos dela. Enfim, pessoas acusando, condenando, julgando. Não é essa a nossa missão. Que Deus nos conserve na sua graça, que Deus nos dê sabedoria para entender as coisas que nós não podemos modificar, serenidade, né? Para aceitar coisas que nós não podemos modificar, tem coisa que não está na nossa alçada. O mundo jaz no maligno, embora a gente tenha que cumprir nossas obrigações cívicas, a luta política não está na nossa alçada. E que a gente possa ter coragem para modificar as coisas que a gente pode modificar. A gente pode modificar a nossa vida. A gente pode modificar o nosso estado de espírito através da palavra de Deus, através da Bíblia. A gente pode oferecer a mão a quem está precisando, a gente pode ajudar pessoas, a gente pode ajudar nossa família, lutar pela nossa família, melhorar a nossa condição. A gente pode. E sabedoria para entender o que a gente não pode fazer e o que a gente pode. O que a gente tem que simplesmente aceitar e colocar nas mãos de Deus, e aquilo que a gente pode realmente fazer alguma coisa. Amém? Ore por mim, eu vou orar por você.